feet. Contact. Stop push. Engine stop. Okay, Houston, the Challenger has landed. Roger, Challenger, that's super. That's super. Vejam a diferença desta reação na aterragem da Apollo 17 para esta cerca de 2 anos e meio antes, durante a Apollo 11. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. O cientista Wernher von Braun, principal responsável pelos Estados Unidos terem tido o foguetão Saturno V, fez talvez a melhor comparação para o que aconteceu. É como no casamento. O amor pode até estar lá ainda, mas as coisas já não são propriamente como na lua de mel. Ignition sequence starts. 6. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alarm. Here, go for landing, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, for one priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one. Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Magnífica desolação. Episódio 10. Acabou a lua de mel. Pensem que vocês tinham acabado de ir à Lua e voltar pela primeira vez na história da humanidade. Haverá pessoa mais cool à face da Terra nesse momento? Ladies and gentlemen, the first man to set foot on the moon, Neil Armstrong, right here. Thank you, guys. I've been around the world a few times. No final de 1969, Armstrong vai ao Vietnã visitar as tropas norte-americanas. Antes disso, os 3 astronautas da Apollo 11 fazem uma viagem à volta do mundo e são recebidos como estrelas de rock. Passaram por 22 países em 39 dias, numa viagem que teve o dedo da Casa Branca de Richard Nixon, apostado em capitalizar a aura dos novos heróis na diplomacia mundial. Armstrong, Aldrin e Collins, acompanhados das mulheres, encontraram-se entre outros com o Papa e a Rainha de Inglaterra. Neil Armstrong, the first man on the moon, led the way on this historic meeting. Her Majesty, her husband and family, like the people of Britain, we're proud to greet the space trio. A forma como foram recebidos impressionou Armstrong, recorda hoje em dia o seu amigo e histórico jornalista da NBC, Jay Barbary, em especial pela percepção de que todos se sentiam parte daquele feito histórico. Neil was very proud that when he toured the world, like everybody there. Quando fez uma tour mundial, ele ficou muito orgulhoso porque todas as pessoas que o congratulavam diziam: nós fomos à Lua. E era isso que ele sentia, que a humanidade tinha ido à Lua e não apenas as pessoas dos Estados Unidos. Not just people from the United States of America there. That's the reason he said. É por isso que ele disse: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Ele disse-me várias vezes, quando estava a dar a volta ao mundo, que as pessoas lhe diziam: nós conseguimos. E ele sentia isso também. Não era apenas as pessoas dos Estados Unidos, eram também as de Portugal. We did it. And that's the way he felt about it. It wasn't just the people of United States, it was the people of Portugal too. Mas, apesar de achar que tinha feito algo pela humanidade, Armstrong detestava ser o centro das atenções. Dava Newman, que também passou pela NASA como vice-administradora e com apenas 5 anos viu Armstrong pisar a Lua, explica como o astronauta foi sempre alguém que, ao longo da vida, fugiu dos olhares públicos. But he didn't like the spotlight. I think it's hard. I think it's hard for any of us to imagine. Ele não gostava de ser o centro das atenções. Penso que é difícil para cada um de nós imaginar isso. Consegue imaginar que todos os seres humanos do mundo o viram?
O que é fantástico em termos de experiência partilhada, mas aqueles olhos todos em cima de ti, isso tem de ser uma coisa muito difícil, ter toda a população no mundo a olhar para ti. Isso afeta as pessoas de forma diferente e as pessoas fazem escolhas diferentes. Ele foi muito prático e humilde, teve uma grande carreira, mas foi mais uma pessoa privada. He's pretty practical, kind of humble person. He had a great career, but he was much more of a private person. Armstrong saiu da NASA 3 anos depois da histórica missão da Apollo 11. Foi professor de engenharia aeroespacial na Universidade de Cincinnati durante 8 anos e trabalhou depois na administração de uma empresa de computadores para a aviação. Jay Barbary diz que Armstrong foi alguém que sempre recusou viver à custa da fama que a Apollo 11 lhe podia dar. Neil Armstrong never made a dime off of O Neil Armstrong nunca fez um cêntimo com o facto de ter sido o primeiro americano a andar na Lua. Se a maioria das pessoas tivesse andado na Lua, voltaria e abriria uma cadeia de hambúrgueres ou outra coisa qualquer para fazer milhões de dólares. Isso seria a maioria das pessoas, mas não o Neil Armstrong. That's most people, but not Neil Armstrong. Michael Collins também não gostava das atenções. O terceiro astronauta da Apollo 11 saiu da NASA apenas 6 meses depois da histórica missão. Se tivesse permanecido no programa espacial, poderia ter comandado uma das próximas missões Apollo. Mas ainda assim dedicou a vida ao espaço e chegou mesmo a ser diretor do Smithsonian, Museu Nacional do Ar e do Espaço. Já Buzz Aldrin não lidou bem com a fama. O segundo homem a pisar a Lua na história da humanidade, que descreveu a superfície lunar como magnífica desolação, sofreu de depressão logo após a tour mundial dos astronautas e caiu no alcoolismo durante vários anos. Nos anos 70 chegou a ser vendedor de carros em Beverly Hills, mas conta-se que era demasiado honesto para ser vendedor e passava o tempo a dar autógrafos e a contar histórias da NASA. Aldrin iria recuperar, mas sempre teve uma atração maior pela fama e pelos seus riscos do que os outros 2 membros da Apollo 11. As missões Apollo continuaram e a Apollo 12 chegou à Lua em novembro de 1969. Mas, ao contrário do que tinha acontecido em julho, o passeio lunar não chegou a ser transmitido em direto, porque a câmara avariou quando foi apontada para o Sol. Imaginem se tivesse acontecido com Neil Armstrong e como a história teria sido diferente. E assim as televisões cancelaram as transmissões previstas para aquele dia. Haveria mais 5 missões Apollo. A 13 voltou a centrar as atenções do mundo, depois de uma explosão no módulo de serviço ter obrigado os astronautas a voltar para trás antes do tempo e regressar à Terra sem chegar à Lua, numa situação limite de sobrevivência. Em julho de 1971, 2 anos depois dos históricos passos de Armstrong, a Apollo 15 leva pela primeira vez um carro para a Lua, o Moon Rover. Mas no ano seguinte, a Apollo 17 torna-se em dezembro na última missão do programa. As últimas 3 que estavam previstas acabariam por ser canceladas. Entre 1961 e 1972, o programa Apollo custou aos Estados Unidos cerca de 20 mil milhões de dólares. O país não olhou a custos para atingir a meta definida pelo presidente Kennedy no início da década, mas depois de cumprir o objetivo e com uma guerra no Vietnã ainda em curso, era simplesmente demasiado caro e com demasiado desperdício. O programa Apollo acabou por ser suspenso e, de resto, o interesse do público também mudou. Na opinião de Richard Jurek, autor do livro Marketing the Moon, The Selling of the Apollo Program, a narrativa começou a mudar logo quando Armstrong e Aldrin davam os primeiros passos na superfície lunar. The narrative had changed dramatically. The moment that a narrativa mudou radicalmente. No momento em que Buzz Aldrin descreveu a superfície da Lua como magnífica desolação, tornou-se claro para todos os que estavam a assistir que não havia vida, não encontramos petróleo ou ouro. Não havia homenzinhos verdes atrás das rochas que fossem partilhar connosco os segredos do universo. Passou de uma história de exploração e drama humano para uma história de geologia. Tornou-se numa história de ciência.
E isso teve impacto imediato na forma como os jornais e as televisões passaram a olhar para o programa espacial, recorda Jurek. Mark Bloom, um repórter da Reuters, que cobriu todas as missões Apollo, disse-nos que a partir desse momento tornou-se numa história muito difícil, não só de contar ao mundo, mas também de convencer os seus editores a dedicar-lhe espaço nos jornais. Tornou-se menos interessante, mais aborrecida. Tornou-se matéria dos livros escolares, em vez do jornal diário. E essa narrativa transformou-se praticamente de um dia para o outro. And that narrative shifted practically overnight. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. The other thing that happened with all the live coverage. A outra coisa que aconteceu com a cobertura televisiva, ao vivo, é que a exploração espacial não tinha nada a ver com o que as pessoas se tinham habituado a ver em Star Trek e em séries do género. Tinha muitos números à mistura, muitos períodos longos de tempo em que nada acontecia e era relativamente aborrecida. E, apesar do facto de já existirem câmaras a cor, muito daquilo era a preto e branco. O drama e o romance também se desvaneceu. Começou a tornar-se muito difícil voltar a ter uma audiência global alargada quando a realidade da exploração espacial superou a expectativa romantizada que tinha sido construída na cabeça das pessoas através não só da ficção científica, como do salto para o desconhecido que, pelo menos inicialmente, o programa Apollo representou. O interesse do público pode ter desvanecido, mas o mesmo aconteceu com o interesse político, o motor que levou a corrida ao espaço em primeiro lugar, recorda o astrónomo e entusiasta do espaço José Augusto Matos. As missões, obviamente que o público começou a perder o interesse, mas o interesse político também morreu. Porquê? Porque o grande objetivo era chegar à Lua primeiro que a União Soviética. A partir do momento em que esse objetivo foi alcançado, o próprio poder político também perdeu algum interesse em manter a Apollo durante muito tempo, porque de facto tinha mostrado politicamente e digamos, e para o mundo inteiro que os norte-americanos eram superiores aos soviéticos e que tinham conseguido chegar à Lua e, portanto, desse ponto de vista, tinham conseguido vencer a corrida espacial. E aí, cá está, também se perdeu o interesse por aí, não é? Hoje muitos podem questionar-se para que é que serviu a ida do homem à Lua se 50 anos depois nunca mais lá voltámos ou fomos mais longe. Só que o grande impacto não foi verdadeiramente na Lua, mas na Terra. Recordem-se que quando Kennedy anunciou em 1961 que os Estados Unidos iam à Lua até ao final da década, era uma missão impossível. Ninguém sabia muito bem como fazer, não havia a tecnologia necessária e em menos de 10 anos tornou-se numa realidade. Nesse período, mais de 400 mil pessoas trabalharam no programa. O computador da Apollo, por exemplo, foi o primeiro portátil numa altura em que os computadores eram ainda gigantescos e pouco confiáveis. Mas se os astronautas punham a sua vida às ordens de um computador, então nós também podíamos começar a confiar neles. A Apollo lançou as bases para a revolução digital e inspirou toda uma geração de cientistas, engenheiros, investigadores e empresários. São o que Richard Jurek designa de filhos de Apollo. Many of the wealthy industrialists in America today, Jeff Bezos, Elon Musk, muitos dos industriais milionários da atualidade, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, todos eles são filhos de Apollo. Foram beneficiados diretamente pelos investimentos feitos na economia americana para avançar a tecnologia, comunicações, software e outras indústrias paralelas que foram necessárias para nos levar até à Lua. Setores que avançaram rapidamente porque 4% do PIB americano foi investido nessa base industrial, só para nos pôr na Lua. Was invested in that part of our industrial base just to get us to the moon. And if you talk to any of those children of Apollo today, se falar com qualquer um desses filhos de Apollo, particularmente Bezos e Musk, eles vão dizer que o seu interesse na tecnologia e engenharia foi desencadeado pela Apollo 11 e por assistirem às missões lunares. Na minha opinião, o programa Apollo é responsável por acender a chama da quarta vaga da Revolução Industrial, que nos conduziu a esta sociedade dominada pela tecnologia na qual vivemos hoje.
technological society that we all live in today. Estima-se que hoje em dia pelo menos 30 mil produtos que usamos diariamente tenham sido possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico que veio com as missões lunares. Mas há ainda um outro impacto que não é necessariamente palpável e que tem a ver com a narrativa construída após o sucesso do programa espacial. Roger Lonius, antigo historiador-chefe da NASA, fala também de como aqueles dias contribuíram para a formação do imaginário americano. Apollo is viewed as a great success in American history. O programa Apollo é visto como um grande sucesso na história americana. Todos o veem como um momento brilhante em que os americanos colocaram a sua determinação em cumprir uma tarefa gigante e conseguiram. Diz-nos coisas que nós queremos pensar sobre nós próprios, que conseguimos estar à altura da ocasião, em qualquer situação de crise, e superar aquilo que estiver pela nossa frente. We can rise to an occasion in a crisis situation and accomplish whatever is called upon. E a mensagem que o projeto Apollo passou ao mundo é que nada é impossível. Eu sou fã da banda de rock U2 e do Bono. Ele afirma que a primeira experiência que teve com os americanos foi estar a ver na televisão a aterragem da Apollo 11. E diz: "Eu achava que os americanos eram loucos. Eles estavam a ir à Lua. Mas o que isso me estava a dizer é que, se eles podem fazer isso, podem fazer tudo." E se ligou instantaneamente àquele espírito e emoção de Apollo. Algo que não estava reservado para os americanos. Era uma experiência verdadeiramente global. Buzz Aldrin e Michael Collins ainda são vivos, completam 89 anos neste ano em que o mundo marca as 5 décadas do notável feito da Apollo 11. Neil Armstrong morreu em agosto de 2012, aos 72 anos, na sequência de complicações relacionadas com uma cirurgia cardíaca. Na altura, a família emitiu um comunicado que terminava desta forma: "Da próxima vez que saírem à rua e virem a Lua a sorrir para vocês, pensem em Neil e pisquem-lhe o olho." No próximo episódio... Fazer a viagem à Lua para turistas. Não é pousar na Lua, isso é complicado. Mas fazer uma viagem que é dar 3 voltinhas à Lua, fazer selfies e voltar à Terra, isso é realizável. E vai ser realizável dentro de pouco tempo. No próximo episódio vamos falar do futuro da exploração espacial, do regresso à Lua que está previsto para a próxima década e de uma futura missão a Marte. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Este episódio contou ainda com a colaboração do João Moacia, Ruben Tiago Pereira e José Sudovim Pinto. Mas este é também mais do que um podcast, é um projeto multimédia. Se gostarem deste tema e tiverem curiosidade em saber mais, vão espreitar o artigo multimédia que está disponível no site do Expresso. Há 50 anos o homem pisou a Lua. Será que em breve irá lá tirar selfies como turista? Sigam-nos também no iTunes, no Spotify, no SoundCloud e Android e deixem as vossas avaliações e comentários. Acompanhem-nos nesta grande aventura que deu um novo mundo ao mundo.